Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 20. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. O que é que estava escrito em hebraico, grego e latim? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eu quero pedir você, fique até o final, porque teremos uma oração todos os dias. Leitura da palavra, explicação da palavra e oração. Isso é um devocional, um compromisso com Deus todos os dias. Aproveitando a oportunidade, quero pedir você curta e deixa aí uma paz do Senhor, um bom dia, um amém, só para eu entender que você está sendo alcançado por essa mensagem, pela mensagem da cruz. Aqui está a acusação de Jesus. Por que é que Jesus foi levado à cruz? É claro que é por causa dos nossos pecados, porque ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Tem muitas explicações, mas estamos falando da crucificação de Jesus Cristo. Precisava-se de uma acusação. Os judeus, inclusive, sabiam que algumas acusações não levaria Roma a condenar Jesus, então eles armaram ali e disseram que Jesus estava também contra Roma e que se o responsável aqui não condenasse Jesus, não era amigo de César e por aí, e daí por diante. Mas aqui escreveram em 3 idiomas e é isso que eu quero focar com vocês nesse devocional. O texto diz que foi escrito em hebraico, grego e latim. A língua hebraica é a língua da religião. A língua grega é a língua da filosofia. E a o latim é a língua da lei. A letra da lei utiliza-se muito dizer hoje. Então, foi escrita a acusação que levou Jesus à cruz nesses 3 idiomas, hebraico, grego e latim. Eu quero dizer para vocês que aqui estava reunido tanto a religião, quanto a filosofia e a lei contra Jesus, para punir Jesus, para acabar com o ministério de Jesus. É óbvio que isso não acabou, mas acabou contribuindo para que a obra fosse completa na cruz. O que acontece aqui é que muitas das vezes, para você servir a Jesus, para você prosseguir no Evangelho, o apóstolo Paulo disse que nós temos as marcas de Cristo. E o que é ter a marca de Cristo? Significa que nós devemos tomar a cada dia a nossa cruz e seguir a Jesus. Significa que se nós sofremos por Ele e com Ele também nós reinaremos. Então, se você quiser ser um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, você vai ter que enfrentar esses 3 inimigos. O inimigo da religião, o inimigo da filosofia e o inimigo da lei. Se vocês observarem, quando o bom samaritano, passou por ele um sacerdote, ali representa a religião, mas a religião não tinha tempo para receber alguém que precisava. Se vocês observarem também, eu já devo ter falado aqui diversas vezes, já falei sobre Jesus acusando os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores, os mestres da época, porque eles estavam impedindo as pessoas de conhecerem o Evangelho. Eles estavam dificultando a salvação. Muitas das vezes você
está em uma igreja e as pessoas querem tirar você para te levar para outra igreja, porque a igreja verdadeira é aquela, porque essa igreja é heresia, e as pessoas começam a querer atrapalhar a sua cabeça. E você muda de igreja, e quando chegar lá, outra seita vai vir e vai dizer: olha, não é assim. E você precisa de enfrentar esse inimigo, o inimigo que é a religião. Hoje as igrejas estão fazendo muito feio, estão esquecendo de Jesus Cristo, esquecendo da cruz, e o evangelho virou só isso aqui, dinheiro. Mas você precisa de resistir essa acusação, você precisa de resistir esse falso evangelho e prosseguir para o seu alvo, que é Jesus Cristo. O segundo desafio que você vai enfrentar é o desafio da filosofia. Pessoas pseudos intelectuais vão dizer para você que essa história de Bíblia, que essa história de Jesus, que essa história de igreja, que essa história de arrebatamento e blá 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 no seu ouvido, mas você vai precisar de resistir a essa falsa filosofia, porque a filosofia é boa, mas nesse caso ela pode estar sendo usada pelo mal para tentar atrapalhar a sua obra, o seu ministério. E terceiro, a lei. Muitas das vezes, sabemos que nem sempre o que é legal é moral, ou o que é moral é legal. Às vezes a lei manda ou permite fazer algo, mas você não faz porque você sabe que não é moral, que não é bom fazer aquilo. É legal, mas não é moral. Por falar em lei, por exemplo, temos hoje muitos cristãos aqui no Brasil, ainda está fácil servir a Jesus, mas existem muitos cristãos em países como Coreia do Norte, em países como China e outros países comunistas e socialistas, onde ser cristão, onde ter uma Bíblia é um risco muito grave. Estamos falando, por exemplo, da Coreia do Norte, que foi veiculado esses dias para trás, onde uma criança recebeu uma pena de prisão perpétua, a criança de 2 anos, porque os pais tinham uma Bíblia dentro de casa. A geração toda foi condenada e a criança foi junto. Na verdade, não sabemos o destino dos pais, mas a criança foi condenada a viver o resto da vida presa, porque os pais possuíam uma Bíblia dentro de casa. É isso que acontece em muitos países, em muitos lugares. As pessoas precisam de resistir à lei para servir a Jesus. E a pergunta que talvez você me faça é: isso atrapalha o evangelho? Jesus Cristo disse que em Mateus capítulo 16, o versículo 18, a parte C do versículo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe o que significa isso? É assustador o número de cristãos que existem nesses países comunistas. Eles matam, eles colocam fogo, eles mandam para trabalho forçado, eles prendem os filhos por causa dos pais. Mesmo assim, o evangelho continua crescendo nesses lugares, porque as portas do inferno não vai prevalecer, não prevalece contra a igreja. O fato de a lei, então aqui já é legal no sentido humano, mas não é moral. Eles estão prendendo pessoas. Você precisa resistir à religião falsa. Você precisa resistir à filosofia falsa. E você precisa de resistir às leis que são contra a palavra de Deus. Aqui estava tudo unido para perseguir, para julgar, para condenar Jesus. E nós, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos deixar para trás todo impedimento e todo embaraço para seguir Jesus. Aproveitando a oportunidade, eu quero pedir você, ore para países comunistas, ore para os cristãos que estão em países socialistas, orem para os países da janela de 10x40. Peça a Deus misericórdia pelos missionários que são acusados de traficantes de Bíblia e outras coisas,
porque estão tentando pregar o evangelho, mesmo sabendo que pode receber pena de morte. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estar lendo a palavra, entendendo a palavra e de estar, meu Pai, adorando e buscando a Tua face. Deus, queremos pedir ao Senhor pelos nossos irmãos que estão presos nesse momento, os nossos irmãos da Nicarágua, onde a igreja está sofrendo fortes ataques do governo. Pedir ao Senhor, Pai, em favor dos irmãos que estão na China, na Coreia do Norte e em outros países, que são mais de 50 países onde a perseguição é constante. Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha livrar a nossa família de todo ataque ideológico, de todo ataque das trevas, e que o Senhor possa, Pai, abrir o nosso entendimento, abrir o nosso conhecimento e nos dar, meu Pai, uma vida vitoriosa, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Deus abençoe sua vida. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.